agora para a China, né? É um problemaço que o São Paulo terá pela frente, porque a expectativa é que ele fosse embora só em junho. Isso mostra uma falta de planejamento do São Paulo, né? Porque foi a grande contratação do ano naquele momento para recuperar o time. O São Paulo carente também de ídolos já há alguns anos, não estava engrenando e o Hernani chegou, acertou aquele meio-campo e não só acertou dentro de campo, acertou fora de campo também, deu uma união maior ao grupo. As entrevistas dele sempre foram descontraídas e fizeram também com que o grupo do São Paulo tivesse um ambiente mais leve. Então, ele ajudou muito o São Paulo em 2017. Só que agora pode ser devolvido e o São Paulo tenta fazer, através do Raí, alguma negociação que os chineses sejam convencidos a, pelo menos, que ele fique até o meio do ano. Mas é muito difícil. É difícil porque eles querem uma contratação em definitivo, não essa sequência do empréstimo. Então, o São Paulo pode perder o seu principal jogador de meio campo e também, talvez, o mais responsável, porque a gente citou no começo do programa o Cueva, que era para ter sido também o cara desse meio campo do São Paulo, só recuperou o futebol com a chegada do Hernanes também. Então, o Hernanes faria falta não só pela individualidade dele, mas pelo coletivo que ele criou nesse time do São Paulo. O Hernanes deve viajar para a China para ele dizer para os chineses que quer ficar e tentar negociar, mas o São Paulo considera muito difícil o sucesso da operação. Para que tenha sucesso, para tentar ter sucesso, a ideia é que o Hernanes vai tentar negociar. Se ele vai falar em mandarim ou se o intérprete dele vai falar, mas argumentar em mandarim vai ser a missão do Hernanes. O Hernanes deve ganhar muito mais, 3, 4 vezes mais do que um clube brasileiro seria capaz de pagar. 5 vezes mais. O São Paulo paga 20% do contrato do Hernanes. Quer dizer, se os caras querem... Pode, a gente fala salário ou não? O que vocês acham? Não, eu não falo, mas isso não impede você de falar. Eu obtive uma informação de salário, de quanto o São Paulo paga e quanto é o salário dele. Se vocês acham por bem não falar, eu não vou falar, entendeu? Mas a qualquer proporção. É uma questão pessoal, porque qual a importância dos números? O Hernanes foi o artilheiro do São Paulo. O São Paulo paga 20%. É isso aí. E outra coisa, é irreal pro futebol brasileiro. Não tem jeito. O Rebei Fortune pagou para a Internacional e para tirá-lo para a Juve, né? Para a Juve. Foi o último clube dele na Itália. Foi a Juve. Não, foi a Juve. Para tê-lo? O que eu quero dizer é o seguinte, o clube chinês exigiria uma grana para liberá-lo ou existe essa possibilidade... Não, apenas na boca dele se liberar. Não, eu não quero mais jogar aqui, beleza. Não, então. Tem que ter uma rescisão. É isso que os chineses não pagam essa fortuna, sem trocadilho com o nome do time chinês, para perder o jogador do nada. Não. O Tevez está deixando, por exemplo. Mas o Tevez abre mão de mais quantos? 40 milhões. Aí tudo bem, e o chinês vai falar, também vamos gastar 40 milhas com um cara que já falou que não quer ficar aqui, quer voltar a jogar o Boca? Ok, né? Só se fosse dessa forma. Mas o salário do senhor Mani, a gente pode falar, não tem problema nenhum. Gente, isso é uma questão extremamente pessoal. Eu não quero ser o dono aqui. Não, por se favor, vocês entendem que vale a pena falar o salário dele... Veja só, 25% já é um valor alto. O São Paulo já paga um valor alto. É que os outros 75% é um negócio assim que não vou falar aqui, mas enfim, é muito dinheiro. Digamos que o São Paulo quisesse pagar metade dos salários que o Hernanes ganha na China. Não dá. Gente, seria disparado o maior salário do São Paulo Futebol Clube. Seria um salário no nível segundo... Fred, Guerreiro... Exato, esse tal Guerreiro. Tá para não citar nomes, né? Vamos citar valores, só nomes. Exatamente, seria um salário eu li que o Ricardo Rocha tem uma relação boa com o Manuel Pellegrini, o técnico do Hernanes lá na China. Opa. E que poderia tentar costurar essa negociação. Agora, mais uma vez o São Paulo está Essa é uma notícia boa, hein? Essa é uma notícia muito boa. Eu vou checar para que eu não fale, mas eu tenho quase certeza que a informação é do Alexandre Losetti, repórter do Globoesporte.com. Vilani, só desculpa, eu estou lendo aqui uma matéria, recorrendo aqui à internet, o Rebei Fortune pagou 10 milhões de euros à Juventus para ter o... Então, aí que tá. Numa boa. O Hernanes pega o avião, atravessa o universo para... eu quero ficar lá tá legal, tô indo bem. Ele pode Os caras, não, eu conto com você, paguei 10 milhões para a Juve. Ele pode argumentar que ele dá mais um ano de contrato para eles para ficar 6 meses aqui. Ele pode... Porque ele foi contratado nessa temporada que passou, né? Tem outro argumento também. O São Paulo acha difícil o sucesso da operação, mas para que tenha sucesso, o Hernanes vai tentar... O Jadson não tinha feito isso também com a China? Ele chegou a jogar um pouquinho mais para frente também. Foi uma possibilidade esse modelo de negócio do Diego Tardelli para voltar ao Brasil para jogar no Flamengo.
eu dou mais um contrato, eu assino uma prorrogação com vocês Aumenta, chineses e vocês me liberam uma Exatamente. temporada para eu ficar no Brasil, perto da minha família. Não houve negócio, mas a ideia do negócio me parece possível, mais possível do que simplesmente uma liberação sem grana. Até porque, Informação Vilani, de só- momento. Em entrevista à Rádio CBN de São Paulo, técnico Nelsinho Batista, abram aspas, Diego Souza está nos planos do esporte. Sabemos que existe a proposta do São Paulo e a negociação, mas estou aguardando ainda. Hoje posso dizer que conto com ele, a não ser que ele venha a público e diga que não queira permanecer no esporte. Não podemos ficar, nesse caso, com quem não quer ficar no clube. É isso. O Nelsinho está passando a batata quente para o Diego Souza. Perfeito. Quer dizer, se você quer jogar no São Paulo, você tem que vir aqui e dizer. Não basta não se apresentar ou reapresentar para a temporada achando que você vai sair de fininho. Me parece que esse é o recado do técnico do esporte. Todo mundo disse isso para ele. O São Paulo disse isso para ele. Os caras que trabalham com ele disseram isso para ele. O presidente Ou seja, do esporte, né? Como ele chama presidente, mesmo? o doutor Arnaldo. Arnaldo de Barros. Desculpa, doutor Arnaldo, é que eu lembro o nome de rua. Doutor Arnaldo, lá em São Paulo, né? O fato é que o Diego Souza, ele não vai poder fazer, já todo mundo dizendo isso para ele, o que aconteceu no caso do Palmeiras no ano passado, quando ele não se posicionou. Então, nesse momento, o salário entre quem trabalha com o Diego Souza e o São Paulo está acertado. O que falta? O esporte diz, o Arnaldo de Barros já disse que liberaria o Hernani, o Diego Souza, desde que ele deixasse claro que quer sair. Então está faltando exatamente o que faltou no caso do Palmeiras. O Diego- Ele chegar e dizer, presidente, me libera, por favor, eu quero ir. O Diego Souza teve um aumento quando o negócio não saiu com o Palmeiras, né? Então, quer dizer, houve uma valorização do Diego Souza com a equipe do Sport Recife. Sem querer comparar, mas já comparando, é a mesma situação do Hernanes. Se alguém quiser o Diego Souza, tem que chegar e pagar. Parece que agora está em 8 milhões a multa rescisória. Era 6 na época do Palmeiras, subiu para 8. Que bate com aquela informação, inclusive, que você trouxe ontem aí, não é? Que o negócio todo giraria em torno de 10, porque o atacante, me ajuda? Rogério. O atacante Rogério é uma dívida envolvendo São Paulo Esporte, ou seja, Rogério ficaria lá, Diego Souza viria para cá, mais 8 milhões de reais, totalizando 10 milhões de reais o negócio todo. Agora, tem que pagar. Os clubes do Eixo Rio-São Paulo, Sul-Minas, precisam respeitar um pouco mais o Nordeste brasileiro. Não estou levantando bandeira aqui, não. Gente, lá os caras pagam salário e tentam pagar salários em dia, não têm os direitos de transmissão com valores super elevados. Você está se referindo ao Diego Souza no esporte, ao Juninho Capixaba exato, no Bahia. tem que respeitar, tem que ir lá. Da mesma forma que o Corinthians não quer que façam com ele, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Grêmio, qualquer time do eixo Rio, São Paulo, Sul, Minas, esses daqui não podem fazer com Bahia, com Sport Recife, Fortaleza. Não pode querer ganhar na mão grande. Foi o que o Vitória disse no caso do Isso Trellis. não é legal, vai lá e paga, pô. Vamos tentar fazer um futebol melhor, né? Mas aí que tá, isso é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas dizem, mas não é, mas o futebol é assim. Você primeiro tem que conversar com o jogador. Quando você conversa com o jogador, você deixa o cara com um olho desse tamanho. Porque o cara, com todo respeito ao esporte, ao Bahia, ao Vitória, às equipes do Nordeste, é uma pena, mas é a realidade, o Quesada tem razão. O futebol no eixo Rio-São Paulo, ou no Sudeste e Sul do Brasil, é um futebol mais forte e a vitrine é muito maior. Então, quando aparece um time como o São Paulo, oferecendo um contrato de 3 anos para o Diego Souza, caramba, o olho dele cresce. Mas o que deveria acontecer, na minha opinião, era primeiro o dirigente procurar o dirigente, o outro dirigente. Escuta, o seu esporte é o seguinte, o seu São Paulo vai dizer, né? Seu esporte é o seguinte, estou interessado no Diego Souza. Posso fazer uma proposta por ele? Mas parece Percebe? assim, independentemente da região... Já tem outro caminho. Ô Sormani, vamos incluir outro assunto, mas dentro desse contexto, nessa esteira. Parece que é um comportamento do jogador de futebol de uma maneira geral, independentemente da região Sudeste, Nordeste. 2 pontos. Lucas Prato. A gente lê que ele foi orientado pelo River Plate primeiro, antes da proposta oficial vir ao Brasil, o River combinou com o jogador, avise que vamos chegar com proposta oficial. E foi o que fez o Prato ontem.
Tá, mas avisar que É você o vai seguinte, fazer uma proposta é uma coisa. os caras- Já oferecer um salário pro cara é outra. Não, mas você acha que o River não conversou com o Prato não antes? sei, não sei. Para ele combinar, qual o lance? Combino contigo o salário. Você vai jogar na sua casa, tá? O Prato sabe, melhor do que a gente, a diferença de jogar no Vélez e jogar no River Plate. Para ele é uma ascensão dentro da casa dele, dentro da Argentina. Ele vem ao São Paulo, fala, ó, os caras vão chegar com uma proposta, e é oficial. Não tem mais um zum de 11 milhões de dólares do jeito que a gente está tratando. O Prato avisa que vê. Então, entendeu? É uma forma de forçar a barra, dando a entender que o próprio atleta quer ir. Mas eu acho que O sim. próprio Lucas Prato manifesta de viva voz ao São Paulo a proposta e, consequentemente, indiretamente, a vontade de voltar para a Tem Argentina. o caso do Rueda agora também. E os caras não vêm para brincar, hein? Ontem o River Plate renovou o contrato do Galhardo por mais 3 anos. Esse cara está dirigindo o River desde 2014. Já foi campeão da Sul-Americana, da Libertadores, da Argentina e da Copa da Argentina. Quer dizer, ele vai trabalhar até 2021 e eu imagino que o Prato leve isso em consideração. E tem uma- Os caras estão organizados. E- O River Plate voltou a ser River Plate. E aqui, essa balbúrdia que vive o São Paulo. Mas aí é o que o Quesada falou. Então chega e paga o que tem que pagar. Entendeu? Porque é aquilo que você falou. O que a gente dizia em relação aos times do Nordeste vale também nessa qualquer um. história. Para qualquer um. Como vale do São Paulo para o time Exatamente. chinês para ter o Hernanes. Exatamente. Assim vai, E né? essa questão do Rueda também. A informação que a gente teve por último do nosso repórter Fox Sport Chile é de que o Rueda estaria a caminho do Brasil para conversar com o Flamengo Chega e amanhã. assim resolver a situação agora com o Flamengo. Ele foi procurado antes pela Federação Chilena. Eu não vejo problema algum em um jogador ou técnico ser procurado antes por um outro clube, até para o outro clube saber se existe alguma vontade. Mas claro, a negociação tem que ser com o clube depois, no Em geral. PVC, o São Paulo é 13º colocado no Campeonato Brasileiro, no segundo dia de trabalho do ano. O torcedor fica sabendo que o Hernanes deve voltar para a China na segunda-feira, o Cueva está fazendo publicidade no Peru e o Lucas Prato pode voltar para a Argentina. Tá fácil? Os times que estão mais equilibrados nesse momento no retorno são Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Que chegam sabendo, assim, o time é esse aqui, basicamente esse time daqui, o Palmeiras pode perder o Mina, mas você conseguiu se apresentar com uma equipe formatada. O São Paulo pensava em ter isso, mas não sabia que estava ainda negociando o Diego Souza, que ainda tinha que resolver a situação do Hernanes. Apareceu até ontem, o Hernanes dizia que ia ficar até o meio do ano. Está difícil que fique, então tem muita coisa para resolver e é um problema para o São Paulo, até porque, por mais que você receba esse dinheiro do River Plate, você vai receber. É o caso do Corinthians com o jogo que a gente discutiu aqui ontem: 40 milhões de reais. E eu vou contratar quem? Onde é que eu vou buscar o centroavante do mesmo porte? Ainda que o Prato perguntou agora há pouco quantos gols ele fez, 14 na temporada passada. Mas foi o artilheiro do time na temporada passada. Mas 14 para um atacante do tamanho do São Paulo é muito pouco. Então, o Fred mas fez 30 O São Paulo teve 2 goleadores no ano. O Prato com 14 e o Gilberto com 13. e o Gilberto reserva. Jogou muito menos. Ô Vilani, você falou um negócio que eu acho que é importante aí. E tem a ver com essa coisa do Prato ir para o River Plate, que é uma pressão a mais para o River Plate agora concluir esse negócio. Hoje, oficialmente, o senhor Carlitos Tevez rescindiu o contrato com o time dele, o Mao Tse Tung, lá na China. Isso quer dizer o quê? Como é que chama o time? Mao Tse Tung. Sem gás, sem rua. Ele estava... Você sabe o nome do time? Mao Tse Tung Futebol Clube. Sem gás, sem rua. Mao Tse Tung. Ho Chi Minh. Ele está voltando para o Boca Juniors. Você imagine se o Tevez realmente acerta, gente, acerta com o Boca Juniors e o River não consegue trazer o Prato. Então, quer dizer, essa é uma pressão maior ainda para que o negócio seja concluído. E um detalhe, a multa rescisória é de 11 milhões de euros. É o que o River Plate está oferecendo para o São Paulo. E eu li uma E entrevista se pagar do e o presidente jogador do River aceitar, Plate. aqui, encerrou quer a ver? conversa. Não, o presidente do Olha só. River Plate disse que a intenção ao contratar o Prato é ter uma revenda depois. Ele acredita ainda no potencial do Prato para o River conseguir depois, pelo menos, recuperar parte desse investimento ou investimento total. Ele acredita ainda que pela idade do Prato, ele pode render o River Plate dentro de campo e depois ainda render, né, numa possível venda futura para o clube argentino. Olé, principal jornal esportivo da Argentina. Tá aí, Sormani, como comportamento dessa rapaziada que joga bola, de uma maneira geral, há exceções, é padrão. Esse é o jogo, entendeu? Prato pressiona para ir embora. O atacante deixou claro o desejo de jogar no River Plate aos diretores do São Paulo e a saída está cada vez mais próxima.
11 milhões de dólares, mais a possibilidade, se o prato atingir metas estipuladas pelo River Plate, do São Paulo embolsar mais um. Repito o que falamos ontem aqui, pelo menos é o meu pensamento. Isso não basta. A vontade do prato e a grana do River Plate não bastam. O São Paulo tem que aceitar fazer um negócio. O São Paulo pode se convencer que ter o prato de má vontade seria ruim e pegar essa grana. Tem um monte de possibilidade. Agora, o River e o prato se acertarem, não basta. Isso não basta para que o negócio seja concretizado. Confere? Não, pera um pouquinho. Depositar o que... A multa. Acabou. A multa. Mas a multa é 11 milhões. 11 milhões de dólares? Eu falei euros, na realidade são dólares. É o que o River está oferecendo. Então não tem jeito. Os chineses fizeram isso com os jogadores do Corinthians. Aí não tem jeito, Guga. Não tem jeito. Se fizer... Isso, 11 milhões de dólares pelo... Porque o prato quer sair, 50%. Pelo 50% do São Paulo, é isso? 50% do São Paulo. São Paulo pagou 22 milhões de reais, 6 milhões e 200 mil euros há um ano para ter o prato. Em fevereiro do ano passado. Gente, esse daí não é o valor total para ser dividido? Não, mas aí tem 40% do Galo e 10% do supermercado. Dá a parte para o supermercado e para o Galo. 11 milhões no total, olha lá, O São Paulo pagou 6,2 milhões de euros. Acho que 22 milhões é o total. 50%. Opa, o total. 50%. Até porque se for só isso para o São Paulo, aí ok. Quanto que o São Paulo pagou pelos 50%? 6,2 milhões de euros. De euros? De euros. 22 milhões de reais. Então metade de 11 milhões de dólares são 5 milhões... A informação do Marcelo Cardoto, que apura a informação, que checa aqui na internet, enquanto debatemos, ele tem condição de aprofundar um pouco mais a discussão. A multa é de 11 milhões de euros. Foi o Nacional. O River, não, é diferente. O River oferece 11 milhões de dólares. Tem uma diferença aí, que esse negócio proposto pelo River Plate, voltando, só acontece se o São Paulo aceitar. Embora tenha uma coisa que você Tá bom, então tá explicado. A multa rescisória está em euros e não em dólares. 11 milhões de dólares não são 11 milhões de euros. Por isso que o River propõe um a mais se o prato atingir metas. A diferença vai dar mais ou menos... São Paulo recuperaria a grana porque o River entende que o prato vai devolver no rendimento a grana ao São Paulo. Essa é a diferença de 11 de euros para 11 de dólares. 11 de dólares, vamos jogar o de euros a 4. 40 Parece que é 4. Dólar dá o quê? 35? Vai dar 35. 35, são 9 milhões. 9 milhões. A diferença é grande. Bastante dinheiro. É bastante dinheiro. E aí tem uma outra coisa que é a questão que você tocou, que é o padrão do comportamento do jogador, que é muito ruim que seja assim, mas é padrão no mundo. Olha o que aconteceu nessa semana. O Scarpa desapareceu. Ele pode processar o Fluminense e querer sair. Não custa chegar no Abel, entrar no vestiário, cumprimentar os companheiros e dizer assim, pessoal, não tá dando, vou embora. Olhar no olho. O Felipe Coutinho, que no ano passado tinha uma lesão na semana do jogo da Seleção Brasileira, então não podia jogar pelo Liverpool, mas pela Seleção podia jogar, está muito perto de fechar com o Barcelona, porque ele queria ir. Ficou 6 meses a mais no Liverpool, mas ele queria ir para o Barcelona, ele está quase indo para o Barcelona. O Zeca sai do Santos porque foi acusado de ameaçado no aeroporto, porque não tinha fundo de garantia depositado, saiu, quis ir embora, foi embora do Santos. No fundo, assim, por mais equivocado que seja, é uma lógica cruel do futebol que o jogador some, desaparece. Ele querendo, ele vai embora. Ele faz uma espécie de chantagem, né? Para deixar para o clube aceitar, liberá-lo. É a brincadeira que eu tenho feito desde o ano passado. Água, morro abaixo, fogo, morro acima. O jogador de futebol, quando quer ir embora, ele vai. E não deveria ser assim. Porque você tem um contrato para cumprir, você pode... Não estou aguentando mais trabalhar nesse lugar. Cara, vamos tentar resolver a minha situação. Como é que eu faço? Eu pago a multa? Posso tentar te pagar uma parte? Não aceita? Não aceita? Então vou fazer o quê? Vou ficar aqui. Eu tenho um contrato de trabalho com você, eu tenho um fio do bigode. Chama, né? Chamava. Que a gente costumava dizer que era um fio do bigode. Um acordo na palavra é do fio do bigode. Então, mas aí o prato segue no São Paulo insatisfeito? Aí o São Paulo gastou uma grana considerável para ter o prato. Tecnicamente, o que ele ofereceu
com esses 14 gols ao time do São Paulo. Sequer a vaga na Libertadores, com esses gols, ele conseguiu levar o time. Mas peraí, aí não dá para jogar na conta dele, né? O time não rendeu. O Também time foi mal. na conta dele. Também na conta dele. Concordo que 14 gols. Tudo na conta dele não, mas uma parte sim. A torcida do São Paulo gosta dele, porque ele corre, ele ajuda a marcar e tal. Agora, ele, num dado momento na temporada, vocês se lembram? Ele disse, vocês podem me cobrar porque eu não estou entregando, eu preciso fazer mais gols. Mas ele jogou Fui contratado para fazer gols. Mas jogou machucado no segundo turno. No final da temporada, quando acabou a temporada, ele disse. Eu acho que é isso que a torcida reconhece, né, PVC? A vontade, porque ele não esteve à altura do que se imaginava, e ele mesmo tem consciência disso, mas ele tentou. Em todos os momentos, a gente via o cara lá tresloucado, correndo para um lado e para o outro, tentando ajudar o time. A preocupação maior é quando o cara vem a público e lá na Argentina diz que está seduzido pela proposta do River Plate. E eu sou dirigente do São Paulo, eu já não vou dormir legal. Pega os 11 milhões na hora. Exatamente, porque assim, sabe, o cara tem que falar que está seduzido para jogar no Morumbi para 60 mil pessoas. Isso é bonito. Isso ele jogou a temporada inteira. Então, mas aí tem que fazer 30 gols. Também não adianta falar qual vai ser a desculpa de 2018. Não adianta também chegar em dezembro de 18 e falar assim, desculpa, gente, não entreguei. Pô, não entregou, salário em dia, investimento alto, sabe, sei lá. Tem que repensar muito nisso. Agora, tem um outro ponto também, que, assim, eu entendo, você tem razão. Os clubes têm que se valorizar. Os clubes têm que conseguir construir, sedimentar uma imagem que o cara diga, eu vou jogar aqui porque aqui é o maior clube da América do Sul. Como o Prato, quando veio para o São Paulo, falou, fez um discurso nessa linha. Ele estava seduzido por jogar no São Paulo um ano atrás. Agora está seduzido para jogar no River Plate. E agora o River Plate é o maior da América do Sul. Porque agora é um ponto também que, nessa oscilação dos clubes sul-americanos, por uma questão financeira e por uma questão de organização, de falta de organização, você percebe como, em alguns momentos, clubes têm problema para seduzir jogadores que não se sentem seduzidos. Isso é cíclico. Em 2013, o Fluminense era campeão brasileiro e todo mundo queria jogar no Fluminense. E o Marcelo Moreno não queria aceitar a proposta para jogar no Grêmio, logo que o Paulo Nobre ganhou a eleição. E hoje, muita gente quer jogar no Palmeiras e ninguém aceita jogar no Fluminense. Em 5 anos, olha como mudou. O que tem que fazer? Você tem que conseguir se sedimentar como um clube, pagando salário em dia, brigando por todos os títulos, demonstrando que você é o clube vencedor. Mas é o que o Palmeiras e o Flamengo estão fazendo hoje em dia. Estão tentando fazer nesse momento. E conseguem fazer. Não, conseguem em termos. O Flamengo não foi campeão. O Flamengo disputou todas as finais. Não, estou dizendo o seguinte, mas foi campeão carioca. Seduz jogar num time que você sabe, como você está dizendo, Condição que você de trabalho. Exatamente. Então, o PVC, você tem razão. Só para concluir. Concluo porque a gente vai falar do Fluminense daqui a pouquinho, aproveitando o assunto Scarpa e o constrangimento do Paulo Autuori, que tentou falar com o Scarpa e sequer recebeu uma ligação de volta. Eu vou reafirmar aqui, o São Paulo realmente vive um momento diferente, né? O último grande momento foi aquele tricampeonato histórico lá do Campeonato Brasileiro e um pouquinho antes o título mundial e da Libertadores. Mas, pô, eu acho que é uma grande sacada defender o São Paulo, né? Eu acho que o jogador tem que estar seduzido. Historicamente Pela estrutura que o São Paulo tem. É claro cíclico, gente. Na hora que o São Paulo entrar nos trilhos, ganhamos mais um gigante aí. É só Eu vi o discurso do Rueda agora. Seria essa questão de sedução pela seleção chilena, você ter uma seleção agora a caminho de uma próxima Copa do Mundo, um projeto, também é uma espécie de fato para seduzir o treinador agora e não defender o Flamengo, onde ele já conhece, já passou um tempo e percebeu a pressão que é. Talvez essa sedução seja maior hoje, pensando em carreira e tranquilidade para a carreira dele, ser técnico da seleção do Chile e não dirigir o Flamengo. Esse tipo de sedução aparece também. Hashtag especial Visão Fox, muito obrigado pela mensagem, Vânia Maioral. Se outra emissora oferecer salário maior e contrato vantajoso, vai me dizer que vocês não aceitariam? Ora, parem de hipocrisia. Mas não é serve para qualquer profissão, viu, Vânia? Tem uma multa contratual a ser respeitada, tem um ambiente de trabalho criado ao longo dos anos, tem o que serve também para qualquer profissão. O fato de você se acertar com uma outra emissora não significa dizer necessariamente que você vá para outra emissora, porque tem uma emissora com a qual as pessoas têm contrato a cumprir, a se respeitar. O que está afirmado à parte tem toda uma história também criada. Isso serve para o jogador de futebol. Fluminense, Flávio Vinick e o dia do tricolor, o outro tricolor, o carioca.